Oi pessoal, olha só, na nossa última aula nós vimos operações de soma e subtração com frações, ou seja, números racionais, e agora dando continuidade na página aqui 77, nós vamos ver as operações de multiplicação e na sequência divisão, tá certo? Olha só, o que é que acontece? Eu queria que você na página 77, essa operação com frações. Percebam, eu tenho três frações iguais, 2 quintos mais 2 quintos mais 2 quintos. Então, olha só, como resolver isso? Nós já vimos anteriormente que eu tenho aqui o seguinte, 2 quintos mais 2 quintos mais 2 quintos. Como é que se resolve? Percebam, as frações são iguais, os denominadores são iguais, tá certo, gente? O que é que nós vamos fazer? Conservar o denominador. E vamos fazer o quê? Somente fazer as operações de soma em cima, na parte superior da fração, chamado de numerador. Então, olha só, vai ficar 2 mais 2 mais 2, que está aqui, e somando toda essa parte de cima, nós vamos chegar aqui, que vai ser um 6 quintos, que está aqui a resposta proposta pelo autor, tá certo, gente? Ainda nesse contexto, nós vamos falar o seguinte, que é o seguinte, percebam aqui que essas frações, elas estão se repetindo quantas vezes? 3 vezes. Em multiplicação, quando nós pegamos números iguais assim, sendo somados, como está essa fração, equivale a eu pegar a quantidade de vezes que ela está se repetindo, que no caso é 3, e multiplicar pela aquela quantidade que está sendo repetida, que no caso essa quantidade vai ser 2 quintos. Aí percebam aqui, como se resolver isso? Eu vou pegar 3 vezes 2 quintos, e a regra é o seguinte, quando eu pego um número natural, 0, 1, 2, 3, um número natural que você já conhece, multiplicando por uma fração, a regra é, o número natural multiplica somente a parte de cima da fração, o numerador. Então vai ficar deste jeito. 3 vezes 2 dividido, no caso, para 5. Ou seja, o 3 multiplica só o 2 em cima. E no final vai ficar 3 vezes 2 igual a 6, dividido por 5. Perceba que o resultado aqui é o mesmo do resultado anterior, tá certo, gente? Com isso, prova na realidade... prova e comprova, na realidade, todos os procedimentos matemáticos, tá certo, gente? Então, olha só. Ainda nós vamos falar sobre o seguinte, bora lá. Ó, eu tenho aqui o seguinte, sobre isso que eu expliquei. Na multiplicação de um número inteiro por uma fração, multiplicamos o inteiro, ou seja, o número inteiro, no caso aqui foi o pelo numerador da fração e conservamos o denominador, tá certo? Tudo aquilo que nós fizemos. Então, olha só, prosseguindo para a próxima página, nós temos uma situação desta operação. Aqui nós trabalhamos, no conceito anterior, um número inteiro multiplicando por uma fração. E se no caso, quem multiplicar a fração for uma outra fração, e aí, como se resolver? Perceba que aquela mesma fração 2 quintos, ela não está sendo multiplicada por 3, agora ela está sendo multiplicada por 1/3, tá certo? É uma outra fração. A regra é o seguinte, tá certo, gente? Ó, eu vou pegar 1/3 vezes 2 quintos, tá certo, gente? E como é que vai fazer? A regra é, numerador multiplica o numerador, denominador multiplica o denominador, ou seja, parte de cima multiplica a parte de cima e a parte de baixo multiplica a parte de baixo. Ou seja, 1 vezes 2 vai ser 2 e 3 vezes 5 vai ser igual a 15, tá certo, gente? Belezinha, aqui o resultado final não tem como ser simplificado, e o resultado final é esse daí mesmo, tá certo, gente? Então, mostrei um exemplo de como é que se multiplica um número natural por uma fração, e agora mostrei um exemplo de como se multiplica uma fração por outra fração. Então,
tudo que a gente vai trabalhar com multiplicação de frações vai ser isso. Ou multiplicando o número natural com uma fração, ou uma fração por outra fração. Tá certo? Isso até o presente momento. Então agora vamos ver o seguinte. Deixa eu apagar aqui o quadro, tá certo? E vamos lá. Olha só. Então, segundo o conceito aí conforme está no livrinho de vocês, ó, na multiplicação entre duas frações, multiplicamos os numeradores para encontrar o numerador resultante, ou seja, o numerador da fração resultante. E multiplicamos os denominadores para encontrar o denominador resultante também, ou seja, daquela fração a ser encontrada. Então, olha só, agora nós vamos ver um pouco sobre o conceito de divisão entre números racionais. Gente, olha só. Eu quero pegar aqui a seguinte situação, tá certo, gente? Eu vou direto ao ponto, a leitura do livro fica por parte de vocês. Olha só, no livro de vocês, aqui é proposto como sendo 1/4, ou seja, uma fração sendo dividido por um número inteiro. 2 é um número inteiro. Mas olha só o que é que eu quero mostrar para vocês aqui, muito importante, tá certo, gente? Todo número natural, vamos pegar aqui 10, por exemplo, bora pegar 15, bora pegar 38, bora pegar 4. Tudo isso aqui são exemplos de números, o quê? Naturais. E todo número natural, ele pode ser escrito na forma de fração, na qual o denominador, ou seja, esse número aqui de baixo é igual a 1. Tá certo, gente? Desta forma, ó. Isso quer dizer que 10 sobre 1 é igual a 10. Ou seja, gente, recordem que no conceito de fração, esse tracinho aqui ele vai simbolizar uma divisão. Ou seja, quanto é que é 10 dividido para 1? É igual a 10. Então, 10 dividido para 1 igual a 10 é a mesma coisa. Então, eu estou querendo mostrar isso aqui para facilitar para vocês o seguinte. Aqui nesse 2, eu posso escrever ele na forma de fração com o denominador igual a 1. E o que é que isso daí vai me interessar, gente? Em que isso daí me interessa para a resolução de uma questão como essa? Eu vou resolver aqui, tá certo, gente? Ó, vou apagar aqui em cima, que eu vou subir aqui esta tela para mostrar para vocês como é que se resolve isso, tá certo? Ó, vou subir aqui a tela, tá certo? Ó, deixar aqui 1/4 dividido por 2 igual a 1/8. Como é que 1/4 dividido para 2 vai ser igual a 1/8? Simples, gente, ó. A regra é o seguinte, eu tenho 1/4 dividido para 2. Só que eu mostrei para vocês que esse 2 aqui, ele pode ser escrito da seguinte forma. Dividido por 2, dividido por 1. 2 e 2 dividido por 1, eu acabei de mostrar para vocês que é a mesma coisa. E como é que se resolve? Como é que se resolve isso daqui, tá certo, gente? Como é que vai dividir, como é que se resolve uma divisão desta forma? A regra é única e não tem como ser diferente, gente. A regra vai dizer aqui o seguinte, em uma divisão entre duas frações, eu vou ter que repetir a primeira fração, tá aqui, 1/4, perceba, ó, estou repetindo ela. E no lugar desse sinal de divisão, eu vou trocar por um sinal de multiplicação. E o que é que eu vou fazer? A regra diz que eu tenho que inverter ela, tá certo, gente? Aqui, vou colocar o traço de fração, esse 2 que está lá no numerador, ou seja, na parte de cima, ele vem aqui para baixo, tá certo, gente? Ó, 2. E esse 1 que está na parte de baixo, ou seja, no denominador, ele vem aqui para cima, ó. Belezinha. Agora, essa operação aqui nós já conhecemos, acabamos de estudar ela. Multiplicação. Como é que se resolve? Para se resolver, numerador multiplica o numerador, 1 vezes 1 vai ser 1, e denominador multiplica o denominador, 4 vezes 2 vai ser igual a 8. Aqui é o resultado final desta divisão entre frações. Está aqui o resultado do autor, 1/8, tá certo, gente? Reprisando, tá certo? Ó, divisão entre frações. Conservo a primeira fração, tá certo? Se tiver um número natural, aconselho a colocar 1 debaixo desse número natural, para a gente visualizar melhor.
E para prosseguir, vou conservar a primeira fração e vou multiplicar pelo o inverso da segunda fração. Quando eu faço 1 vezes 1 vai estar aqui, 4 vezes 2 está aqui, morreu Maria Preá, tá certo, gente? Então, bora lá. Percebam aqui o seguinte. Bora para o que na qual eu acabei de explicar. E agora basta vocês prestarem atenção no que se diz aqui no livrinho de vocês para vocês compreenderem facilmente, tá certo, gente? Ó, vamos ler mediante a minha explicação para ver se facilita. Na divisão de um número natural por uma fração com denominador diferente de zero, tá certo? Basta multiplicar o número natural pelo inverso da sua fração. Isso que nós acabamos de fazer, tá certo, gente? Então, olha só, eu quero chamar a atenção, como mostrar uma aplicação aqui para vocês. Ó, esse exercício aqui é para vocês praticarem, mas eu vou resolver de quebra, tá certo, gente? De bônus para vocês a prática, eu vou resolver a letra B e vou resolver a letra G, tá certo, gente? Para aproveitar aqui, que é uma região clara do quadro, eu vou resolver a letra B aqui mesmo, dá para a gente resolver, tá certo, gente? Ó, como é que nós vamos resolver? A primeira coisa que nós deveremos fazer é perceber que aqui tem um sinal de negativo e aqui um de positivo, e aqui que entre esses parênteses tem um sinal de multiplicação. Nós aprendemos ainda no primeiro bimestre, em sala de aula, sem ser online, presencialmente mesmo, que nós deveríamos fazer um jogo de sinal aqui. Então, quando os sinais são diferentes, no jogo de sinal sempre vai ser negativo. Vou fazer menos por mais, aqui vai ser menos. E o que é que vai acontecer? Eu vou fazer assim, gente, ó, 2 vezes 4, não é isso que nós acabamos de ver? Numerador multiplica numerador. 2 vezes 4 vai ser 8, e 3 vezes 5 aqui no denominador vai ser igual a 15. Tá certo, gente? Então, olha só. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é que quando a fração dá para ser simplificada em cima e embaixo por algum número que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo, esse processo tem que ser realizado, tá certo, gente? Estou apenas mostrando aqui no primeiro momento como realizar a multiplicação. Como vocês já aprenderam como fazer simplificação, isso daí é por conta de vocês, tá certo, gente? Então, olha só, vou apagar aqui, ou melhor, vou deixar aí mesmo. O seguinte, agora vamos resolver a letra G. Gente, ó, eu tenho uma fração aqui, essa fração é negativa, sendo dividida por uma fração positiva. Tá certo, gente? A regra é o seguinte, eu vou conservar, ou seja, repetir a primeira fração e vou ter que multiplicar pelo inverso dessa segunda fração. Posso colocar fora do parênteses normalmente, tá certo, gente? Só é inverter os termos. Quem é denominador muda para numerador, quem é numerador muda para denominador, ou seja, o 4 vem para cima e o 1 vem aqui para baixo. Para finalizar, eu vou fazer o jogo de sinal. Essa fração está positiva, tá certo, gente? Aí eu faço menos por mais, aqui vai ser menos. Numerador multiplica numerador, 5 vezes 4 vai ser 20, e 2 vezes 1 aqui vai ser igual a 2. Mas olha só, eu tenho menos 20 aqui sendo dividido para 2. Quanto é que é 20 dividido para 2? 10. Então, menos 20 dividido para 2 é menos 10. Tá certo, gente? Utilizando aqui, vai ser menos 10 é a nossa resposta final. Tá certo? Eu agora vou mostrar um exemplo para vocês envolvendo expressões numéricas, que é o que está por vir. Tá? Olha só. Semana passada nós vimos soma e subtração de frações, números racionais, e para essa semana eu estou propondo multiplicação e divisão, inclusive já vimos há pouco tempo atrás. Mas olha só, como exemplo, como trabalhar uma expressão numérica, está aqui um exemplo que nós vamos trabalhar, mas a primeira coisa que vocês devem estar atentos, primeiro, resolver, tá certo, gente? Primeiro, resolver as multiplicações e as divisões. Segundo, se resolve as somas e as subtrações, tá certo, gente? Temos que manter essa ordem aí, porque senão não dá certo. Então, o que é que nós vamos fazer, gente? Nós vamos ter que
Primeiro, eu tenho aqui, A equivale a 4 dividido para 3 quartos, e B, 6 quartos dividido para 3 meios. E aqui, calcule 2A mais B, ou seja, quanto equivale A? Quanto equivale B? Tem gente que pega isso daqui, joga o valor de A aqui e o valor de B aqui e vai desenvolvendo, só que isso daí termina se tornando um processo de cálculo muito grande. Eu aconselho a resolver separadamente. Se quiser colocar aqui, não tem problema. Mas olha só, vamos resolver separadamente. Quanto é que vale A? Recordando que aqui debaixo do 4 tem 1, eu vou repetir o 4 sobre 1, porque aqui é uma divisão entre frações, e vou multiplicar pelo inverso dessa fração, 4 sobre 3. Resolvendo aqui, 4 vezes 4 vai ser 16, e 1 vezes 3 vai ser igual a 3. Isso quer dizer, A vale 16 sobre 3. E quanto equivale B? B aqui também é uma divisão entre frações, tá certo, gente? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 2 terços, tá certo? Para finalizar, 6 vezes 2 vai ser 12. E 4 vezes 3 aqui vai ser 12. E 12 dividido para 12, aqui vai ser igual a quanto, gente? Vai ser igual a 1. Ó, eu cheguei que o valor de A é 16 sobre 3 e de B vale 1. Agora sim, eu sei quanto é que vale 2A aqui, é a mesma coisa que 2 vezes A, tá certo, gente? Quanto é que vale A? A vale 16 sobre 3. E B? B vale 1. Tá certo, gente? B vale 1. O que é que eu devo fazer? Eu tenho um número natural multiplicando por uma fração. Nós vimos que esse número natural multiplica o numerador. Então, 2 vezes 16 vai ser igual a 32. E o denominador ele tem que ser repetido, tem que ser conservado, mais 1. Aqui, supõe-se que o denominador é igual a 1, gente. E eu tenho que tirar MMC entre 3 e 1. Quanto é que é? Vou fazer uma separação aqui do quadro para facilitar para nós, certo, gente? Vou trazer 32 sobre 3 mais 1 sobre 1. O MMC entre 3 e 1 vai ser igual a 3. Então, a fração dessa daqui, gente, eu coloco um tracinho de fração também. Vou repetir o sinal entre os tracinhos de frações. O denominador aqui vai ser o MMC, que é 3, tá certo, gente? Recordando aqui, o MMC entre 3 e 1, eu já mostrei para vocês como é que extrai o processo de MMC. Por isso que eu já estou sendo mais direto aqui. Então, olha só, mas caso alguém tenha alguma dúvida, só é me encaminhar, tá certo? Aí, olha só, 3, eu vou dividir por esse 3 de cima, denominador divide pelo denominador, e o resultado multiplica pelo numerador. Ou seja, 3 dividido para 3 vai ser 1. E esse resultado 1 eu multiplico aqui em cima. 1 vezes 32 vai ser igual a 32. E para onde é que vai o resultado dessa multiplicação? Vem aqui para cima, tá certo, gente? Vem aqui para cima no numerador dessa fração de cima. Essa fração equivale a essa fração de cima. Tem o mesmo valor matematicamente falando, tá certo, gente? Do mesmo jeito aqui. Aqui é 1, tá certo? Eu vou fazer 3, vou dividir para 1. Quanto é que é 3 dividido para 1, gente? 3 dividido para 1 é igual a 3. Tá aqui o resultado vai ser igual a 3. E o que é que eu faço com esse 3? Vou multiplicar aqui no numerador. 3 vezes 1 vai ser igual a 3. E o resultado? O resultado vem aqui para o numerador. Tá certo, gente? Ó, 3. 3 sobre 3 é equivalente a 1 sobre 1. Tá certo, gente? Por que eu fiz esse MMC? Percebam, eu só posso operacionalizar, que nem eu já mostrei para vocês antes, com frações, soma e subtração, se os denominadores forem iguais. E o MMC ele entra com um papel fundamental para isso daí. Eu acho o MMC, faço todo esse processo de dividir pelo denominador e multiplicar em cima e tal, para encontrar frações equivalentes àquelas outras frações de cima, que antes elas tinham denominadores diferentes. Aí, quando eu encontro essas frações equivalentes com denominadores iguais, fica fácil para a gente resolver, porque como aqui é igual no denominador, se repete. Aí eu faço 32 mais 3 vai ser igual a 35.
Terminou aqui é a nossa resposta. Espero ter contribuído para vocês, para o entendimento das expressões numéricas, como todo o conteúdo que nós estávamos vendo, tá certo? E aprendendo juntinhos. Forte abraço para vocês. Qualquer dúvida, anota no caderninho para nosso próximo encontro vocês me passarem, tá certo? Forte abraço.